Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, voltando para a nossa linha de português, hoje nós vamos falar no livro, tá? Página 84, a gente vai iniciar a unidade 6. O texto fala assim: CEB, alerta sobre os perigos de soltar pipa perto das residências elétricas. Gente, essa palavra CEB está aqui no glossário, tá? Que é a Companhia Energética de Brasília. Então, leiam todo o texto para saber do que se trata. É um texto curtinho para depois poder interpretar o texto de forma correta, tá? Então, nas atividades da página, começa na página 87, a primeira atividade traz para vocês sublinharem a sílaba tônica de cada palavra. Então, na palavra anel, então, a palavra que eu pronunciei com mais força, que é a nossa sílaba tônica, é o nel. Então, vai passar um tracinho embaixo só do nel, tá? Vamos fazer isso com todas as palavras que apresenta aqui. Na 2, escrever as palavras do quadro junto ao seu sinônimo. Palavras que eu tenho no quadro aqui vai ser perfume, cliente, lembrança e contente. Então, vai relacionar aqui. Recordação vai ser o quê? Vai ser perfume, vai ser cliente, vai ser lembrança ou vai ser contente? Aí vocês vão colocar aqui o significado aí do sinônimo de cada uma dessas palavras. Na 3, ele vai pedir para você circular os dígrafos, né, das palavras a seguir. Então, aqui na palavra carro, né, vai circular os 2 R's e assim por diante. Vai ter palavra que vai apresentar mais de um para eu circular? Vai. Um exemplo aqui vai ser, por exemplo, na C, cheque, né? Vai circular o CH e vai circular o QU também, tá? Então, na 4, ele pede para você reescrever as frases, acentuando apenas as palavras em destaque. Então, tem as palavras lá em negrito. Então, tem lá, você sabia que o sabiá sabia subiar? Então, vai acentuar esse sabiá, porque é o nome de um passarinho, né? Você sabia que o sabiá, acento agudo no segundo A, sabia subiar? Então, reescrever direitinho aí, acentuando. Nas 3, tá? Tem A, B e C. Aí, na 88 vai trazer para nós um pouquinho sobre a acentuação. Então, para lembrar um pouquinho com vocês sobre a acentuação, eu marquei aqui na lousa para poder falar com vocês. Então, eu utilizo o ponto final quando eu vou falar alguma coisa que não tenha, por exemplo, comprei pão na padaria. Então, não é uma pergunta, não é, né? É uma frase simples, eu vou usar só um ponto final. Eu vou usar a interrogação quando for uma pergunta. Então, por exemplo, você quer ir ao cinema comigo hoje? Então, fiz uma pergunta. Vou colocar meu ponto de interrogação no final dessa pergunta. A exclamação. Toda vez que você fala alguma frase que é um espanto, que é... O que mais que ele pode indicar? Uma tristeza, um medo, uma admiração, você vai usar esse sinal aqui, que é o pontinho de exclamação. Então, por exemplo, vamos usar, nossa, como eu estou com saudade de vocês. Então, vou usar a exclamação, tá? A vírgula. A vírgula é usada para diversas coisas, né? Vamos lá. Ela vai ser utilizada principalmente para indicar uma pausa. Então, na leitura, quando tem uma vírgula, vai dar aquela respiradinha pequenininha, né? Então, por exemplo, aqui traz no livro, né? Não, nós não temos aula amanhã. Então, não, dei uma pausa. Não temos aula amanhã. Serve também para separar os nomes dentro de uma relação. Então, aqui ele fala de esportes, mas eu posso falar, por exemplo, de mercado. Ó, comprei mamão, vírgula, pepino, vírgula, alface e tomate. Então, entre eles eu coloquei uma vírgula em cada um. Separei cada uma dessa minha lista, né? Dos itens dessa minha lista. Posso usar também quando eu vou falar sobre data. Então, Guarulhos, vírgula, 20
de outubro de 1980, por exemplo. Então, vou usar a vírgula para separar aí o local e a data, né? Uso também para o vocativo. Por exemplo, Simone, você já fez a lição? Então, estou chamando. Simone, pega o caderno para mim. Então, também estou chamando uma pessoa lá. Pega para mim, por favor, lógico, né? Não pode esquecer do por favor. Então, no ponto e vírgula, já é uma pausa um pouquinho maior. Então, ponto e vírgula eu vou usar, por exemplo, para anunciar alguém, para anunciar a fala de alguém. Por exemplo, Cláudia olhou, ponto e vírgula não, desculpa, gente, isso aí é para os dois pontos. O ponto e a vírgula é só quando você quer dar mesmo uma pausa maior. Aqui no livro de vocês, ele não está dando exemplo, mas pode ser, deixa eu ver se eu consigo, depois eu vou ver se eu consigo dar um exemplo para vocês, vou ver se vem na minha cabeça rapidinho. Enquanto isso, vou aqui continuar aqui o que está no livro, que são os dois pontos, tá? Então, os dois pontos servem na fala para indicar que um personagem vai falar. Então, vou colocar lá, por exemplo, Cláudio olhou para as tias e disse, dois pontos. Na outra linha, o travessão. Que bom que vocês vieram. Então, posso usar também para enumeração. Lembra da minha lista de compras que eu falei anteriormente? Separada por vírgulas? Agora eu vou usar assim, comprei, dois pontos. E vou colocar aquela minha lista aqui separada entre vírgulas. E também pode ser antes de palavras citadas por alguém. Sabe aquelas frases que a gente gosta de falar? Por exemplo, como disse o poeta, então, viver é melhor que sonhar. Então, quando essa frase é de alguém, viver é melhor que sonhar, foi feito por um poeta. Então, eu vou colocar entre aspas. Toda vez que eu estou citando a frase de alguém, eu vou colocar as aspas, que são esses sinaizinhos aqui. Abre e fecha, né? As reticências. As reticências, elas indicam uma pausa, uma suspensão no pensamento. Então, por exemplo, aqui, ele traz pra gente, aqui não traz nenhum pensamento, não traz no livro não traz também nada de exemplo. Mas vamos lá, por exemplo, eu queria estar perto de vocês, mas enfim, né? Fica aí as reticências. Travessão. Travessão é um traço maior que o hífen, usado para indicar a fala. Então, toda vez que a gente vai iniciar um diálogo, antes, na linha de cima, vai ter lá os dois pontos, né, que indica que alguém vai falar. E aí, nessa linha de baixo, eu vou utilizar o travessão para colocar a fala desse personagem, tá? Então, aqui também não traz nenhum exemplo para vocês, mas qualquer texto traz para vocês aqui no próprio que vocês leram aqui, anterior, não tem. Deixa eu ver aqui. Aqui no texto 1 da unidade 5, tem algumas coisas que tem aqui. Por exemplo, apressou-se a dizer, dois pontos, levo a carga das esponjas, vírgula, pois, vírgula, além de ser 7 vezes maior que a outra, o caminho para a feira é mais comprido. Então, utilizei os dois pontos e o travessão. Então, se vocês quiserem depois dar uma olhada no exemplo que eu falei, só lá na unidade 5, tá? E os parênteses, eu vou usar, são usados para isolar palavras do grupo de palavras nas frases, a fim de chamar a atenção ou dar uma explicação. Aqui ele também não traz exemplos para vocês, mas, por exemplo, eu vou criar um exemplo agora. Aqui, quando eu quero, por exemplo, falar interrogação, eu posso trazer essa interrogação aqui entre parênteses, que é para mostrar, eu estou explicando de alguma forma o que é que está escrito aqui. Eu podia colocar só a interrogação e não ter colocado símbolo, algumas pessoas não iam entender. Então, por exemplo, os irmãozinhos menores, aí se a gente colocar aqui, ele vai lembrar desse sinalzinho, falando, nossa, eu já vi isso em algum lugar, em alguma historinha, né? Então, para isso que eu posso usar também os parênteses.
Vamos lá. Na 90, vai trazer alguns exercícios para vocês, para usar o 1 para colocar o ponto final, interrogação ou ponto de exclamação. Na 2, transformar as frases trocando a pontuação final por outra. Então, ó, por exemplo, na A, eles foram ao conservatório. Aí vocês vão reescrever a mesma frase, mas vai substituir o ponto final ou pela exclamação ou pela interrogação, tá? Ou exclamação ou interrogação. E na B também. Igualzinho, copia a frase e depois muda a pontuação também. Separe os vocativos, que são os chamamentos por meio de vírgulas. Na A, vou fazer com vocês. E aí, vírgula, Cíntia, vírgula, como está você? Tá? Então, chamamento, que é o vocativo, tô chamando, e aí, Cíntia, né? Então, vou colocar essa Cíntia entre vírgulas, tá? Na 4, complete as frases com aspas, travessão, dois pontos, ponto e vírgula ou parênteses. Então, vocês têm ali algumas frases que vai até o D e vocês deverão empregar corretamente aí essa pontuação. Na A, ele traz para vocês, Clara perguntou, onde está a minha capa de chuva? Então, claramente, aí é um texto que traz a fala de um personagem, né? Clara perguntou, dois pontos. Na outra linha, vocês vão colocar o travessão. Onde está a minha capa de chuva? Tá? E aí, nas demais, vocês também vejam aí qual vai ser o ponto a ser empregado. Na 5, coloque a pontuação necessária nas frases a seguir. Vai utilizar vírgula, vai ter aqui ponto de exclamação, de interrogação, só esses, tá? Então, por exemplo, havia na geladeira, dois pontos, banana, vírgula, melão, vírgula, laranja, vírgula, limão e maçã, tá? Então, fica aí para vocês já respondida como exemplo. Na 6 da página 91, observe as imagens e crie frases exclamativas, tá? Então, vai olhar lá a imagem, tem duas imagens, uma tem uma pessoa fazendo assim e a outra uma passeando com o cachorro, tá? Vocês devem criar frases exclamativas para cada uma dessas imagens. E a 7, marque o sentimento expressado pela pontuação. Então, como você é inteligente? Aí ele tem 3 alternativas. É surpresa, é tristeza ou é admiração? Então, como você é inteligente, é admiração, né? Então, vai colocar um xizinho e vai colocar assim os outros também, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A 92, brincando com a criatividade, seria para casa, tá? Vocês deverão fazer, então, esse brincando com a criatividade. Leia com atenção as palavras do quadro, seu significado. Ele traz uma relação para vocês. E aí ele pede assim, ó, na 2. Usando algumas das palavras listadas no vocabulário do pipeiro, crie uma história em quadrinhos que mostre um ou mais personagens brincando de pipa. Então, tem 6 quadrinhos, tá? Vocês devem criar as imagens e colocar aí uma fala para esses personagens, se possível, tá? Não se esqueçam de pintar direitinho, de caprichar. E é isso. Essa foi nossa aula de hoje. Um beijo e tô morrendo de saudade.